mandasses, quais seriam as perguntas que tu proibirias que te fizessem a ti? Que numa entrevista. Sim, sim. A partir daí, essas perguntas nunca mais poderiam ser feitas. Era uma espécie de decreto. Ok. Tipo, para geral, para toda a gente. Não Sim, estamos a sim. falar... Não, não para ti, Ok. mas mais especificamente para ti. Epá, boa pergunta. Perguntas é que eu proibia de me fazer numa entrevista. Eu não tenho propriamente assim nenhuma pergunta que eu acho que... Estou aqui a tentar lembrar. Aquele Epá, tipo eu de acho que... perguntas, assim que a pergunta começa a ser feita, tu pensas interiormente, não verbalizas, epá, Sim. outra vez esta porcaria. Opa, não tenho... No meu caso, se calhar a pergunta que eu... Que às vezes eu... Que lá está, mas que toda a gente, todos os humoristas têm a sua pergunta assim. Que é quando começam muito a falar na cena das imitações. Então, e tu fazes imitações? Será que podias aqui para nós fazer um... Epá, esse aí é para mim sempre. Mas isso seja numa entrevista, seja até com amigos, estás a ver? Ou em família, ou o que seja. É tipo aquela pergunta, epá, que eu fico logo interiormente a revirar os olhos. Tipo, epá, fogo, não. Então tu, num Porque, círculo de amigos, deve ser duplamente mau para ti. Deves ter aquela questão que todos os comediantes têm, conta lá uma piada, e depois tens esse acrescente das imitações. yeah, yeah. Agora já nem tanto, porque eu acho que agora já vou dizendo à malta, opá, querem ver, vejam-me na circunstância adequada e quando eu tiver um espetáculo aviso e tal. Às vezes é quando estás numa situação em que tens, pá, eu vou antes sou um gajo assim, se calhar às vezes um bocado mais cerimonioso. Eu não gosto muito de ser bruto ou de ser ali de cortar logo. Epá, às vezes estás a ir de boleio com alguém ou vais a um jantar de família que não é a tua e que está lá a malta a acolher-te e estão a ser simpáticos e tal. Epá, e tu... É daquelas coisas que eu estou-me aqui a queixar. Há coisas piores na vida, mas diria que é se calhar aquela... aquela coisa que eu gosto menos. Fazem uma... Porque depois, quando tu fazes uma voz... Então, e que mais? Fazem mais outra. E depois isto é sempre... Pelo menos é um menu de 7 ou 8 vozes, nunca é por menos. Portanto, Ou então, seja, no limite fazes um espetáculo de graça a essa pessoa, é. não é? Sim, e eu agora até já vou explicando, porque é isso, pá, depois uma pessoa vai tendo essa maturidade, às vezes, então, pá, eu até explico, olha, dou aqui uma ou outra à chega, mas eu gosto mais de fazer isto na circunstância adequada, dou uma à chega para não dar aquela de arrogância de não vou fazer nada, e agora, não, mas dou um bocadinho e digo, olha, agora mais não, agora se querem ver mais, está no YouTube ou está no seu, pá, porque, lá está, tento não me parecer arrogância, mas a verdade é, como a minha cena são as imitações, e é o meu trunfo humorístico, e como outros humoristas têm outros. Por exemplo, o Ricardo Maria deve ser as músicas, presumo, que acontece parecido, não é? Okay? Porque é uma coisa que as pessoas, é inato, de certa forma, as pessoas associam a ti, mas depois acham, que é... Pronto, que é uma coisa que tu tens sempre pronta e que tens sempre muita alegria e muita vontade em fazer. E às vezes não, às vezes, pronto, não te apetece estar a fazer um showcase das tuas vozes todas só porque alguém pediu, mas também lá está, tento também pôr-me do lado de outra pessoa e perceber, pronto, se a pessoa não me pergunta isto por mal, mas às vezes cansa um bocado. Então eu diria que era essa a pergunta. Tudo que indicia, faz aí qualquer coisa. Ou será que podes? Pá, diria que era Nunca isso. pediste o preço do bilhete assim que executavas esse cardápio de vozes e no fim pedias o preço do bilhete? Será que a pessoa reagia mal? É assim, é uma possibilidade, nunca o fiz. Também porque acho que não tendo ainda tido propriamente um espetáculo solo, ou seja, já fiz um espetáculo solo, mas não sei também qual seria o preço do bilhete que eu ia dizer. Sei lá, no fim acaba a dizer, dá-me 5 euros, dá-me 8 euros, dá-me 12 euros. É importante a pessoa conhecer o seu valor. E eu ainda não, se calhar ainda não tenho um valor de tipo definido, estás a ver? Mas não Mas é um achas valor. que esta conversa tive-a com o João Ricardo Santos, a questão da percepção, seja a percepção do público em relação a ti, seja de outro comediante em relação a ti. A forma como te movimentas, seja com o público, a interação com o público, por vezes diz muito de ti. E às vezes coisas pequenas, por exemplo, a forma como te exibes, por vezes coisas que à partida não damos muita importância, sei lá, o carro que tu tens, mas isto tudo joga para fazer a percepção geral do público. Esta questão de, por vezes, ser demasiado acessível, traduz em o público não te levar muito a sério. Uma groupie sonha com o seu ídolo porque há uma espécie de barreira. Se o ídolo fosse completamente acessível, de certeza que Yeah. não havia tantas groupies, em teoria. Este jogo das percepções é perigoso. E tocando nisto, não achas que, quando te associam ao gajo das imitações, não desce um bocadinho na escala? Eu não sei se foi isto que aconteceu com o Luís Franco Bastos a certa altura, quando ele era visto como o gajo das imitações, depois deu ali uma guinada, pelo menos deu para respirar um bocado. A percepção, seja dos comediantes, seja do público, é que se um gajo se apresentar como eu faço só imitações,
ou maioritariamente imitações, desce um bocado na escala. Estou muito enganado? É uma percepção errada? Já te deste conta disto? De verdade isso existe, mas eu também, como dizia há pouco, é inegável que, no meu caso, as imitações são aquilo que me permitiu, de certa forma, ter evoluído, ter tido certas oportunidades e ainda estar num processo de construção enquanto humorista, porque me dá uma certa diferenciação em relação aos restantes, porque é uma coisa que não há muita gente a fazer. A questão de lá está, de me associarem às imitações e só às imitações, sinto isso um pouco, mas não acho que seja a coisa mais óbvia, porque é como tudo na vida. Se tu conseguires entregar um bom trabalho, neste caso, se és um humorista que cumpre e que faz a sua parte, se tu estiveres a jogar com as regras do jogo, e as regras do jogo são as regras que tu quiseres implementar no teu humor, e no meu caso são as imitações, porque é aquilo que eu sinto que gosto e que me dá, lá está, um caráter distintivo. Eu acho que o pessoal respeita. Obviamente que pode haver um bocadinho essa cena do Afonso o gajo das vozes, ou aquele gajo que faz vozes e só a seguir é que vem o teu nome, porque se calhar é assim que a maioria da malta te conhece, quando não tens certo tipo de notoriedade. Mas isso para mim não me faz muito. No início, se calhar, até fez mais, porque eu, quando estava a começar a fazer stand-up, tinha um texto, se calhar, mais verde, uma presença em palco mais verde, era tudo mais verde. E, portanto, eu valia mesmo pela cena de ir lá e de imitar aquele, e seguir tudo de seguida e está feito. E agora, obviamente, a pessoa vai evoluindo enquanto humorista e já sinto que já não é isso. Portanto, eu, obviamente, uso imitações, incluo as imitações, mas não são as imitações que me definem. Todavia, não tenho problema que essa associação exista, mas se calhar existe, eu não a noto assim tanto. Não é algo que eu, pronto, que eu noto muito, estás a ver? Estava aqui a pensar no percurso do Luís Franco Bastos. Ele houve ali uma altura que, não sei se atualmente ele usa ou há preponderância nas imitações, mas para se deslocar, enfim, porque no fim de contas isto é sempre um jogo de percepções. É a tentativa de dançares e ir para o sítio certo, na prática, onde possas ganhar mais dinheiro. Não é que concordes com o jogo, como para utilizar as tuas palavras, tens de jogar o jogo, não é? Tens de arranjar a forma de encontrar aqui a solução para isto tudo. É recorrente nas tuas conversas, em podcasts, e houve uma entrevista que eu também li, tocas sempre num ponto que é, com alguma pena, referes que a perfeição joga um bocado a teu desfavor. Neste mundo cada vez mais vertiginoso, em que é preciso pôr cada vez mais conteúdo, seja onde for, até as próprias plataformas desdobram-se. Há plataformas dentro das plataformas, por exemplo, o Instagram, e no limite vai chegar um ponto em que uma pessoa sozinha já não vai conseguir dar conta. Quem conseguiu alavancar-se para, por exemplo, um youtuber, ter uma equipa atrás dele a trabalhar, agora para começar sozinho eu acho que vai ser muito complicado. Estamos quase a chegar a esse ponto de a partir daqui já não dá. Eu fiquei a matutar naquilo porque se calhar ao entrares para o YouTube vês que apesar de teres essa ligação com que és as coisas bem feitas, tens um background de design, certamente te choca se vires as letras mal alinhadas, a fonte, se Acho que vires yeah, yeah, yeah. vês assim, então mas o quê? Um vídeo com 10 milhões de visualizações, o thumbnail tem ali a fonte de papiros. Sim, mas que é isto? Não é? Yeah, Mas que é yeah, isto? Não te choca este tipo de coisas. O design gráfico, parece que o YouTube às vezes contraria as regras básicas do design gráfico. Ao olhares para os thumbnails que geram mais engajamento, parece que contraria. Isso não cria um conflito interior? Ou o teu problema está mais na questão de o perfeccionismo leva-te a produzir menos? E depois olhas para a produção que é gerada todos os dias. Eu diria que é mais o segundo ponto, porque obviamente eu, sim, eu sou artista de formação e ainda me considero, se calhar, na maneira de ser, não naquela coisa pedante, eu sou um artista, não, mas é tipo, sou um gajo que gosta de desenhar e gosta, então eu tenho esse cuidado, estético, gosto das cenas bem feitas e gosto, pronto, de ter as coisas bem preparadas. Agora, quando eu vejo outros que não seguem esses princípios, obviamente eu fico sempre, como tu dizias, às vezes uma pessoa, lá está, pensa assim, como é que isto, uma coisa tão mal cuidada visualmente, tem tanto alcance. Mas a maioria do público, isso é uma coisa que já fui percebendo, se calhar não dá tanto valor, como eu dou a essas questões. Mas eu diria que é mais o segundo ponto, porque, e como já se terá falado ou não, isto é um meio onde tu estás constantemente em comparação. E eu percebi cedo, acho eu, que quanto mais eu me comparar com outros, no sentido literal, eu comparando com este ou com aquele, pior é. E eu acho que a comparação tem que ser mais contigo, apesar de haver sempre uma comparação subconsciente, que tu estás sempre a fazer com os outros, isso é normal. Mas eu diria que tem mais a ver com o segundo porquê.
Porque eu, na minha visão, e comparando-me com outros, mas pondo a tónica em mim, pensava assim, ok, este, aquele e aquele outro, pá, conseguem meter 10 vídeos por mês, eu consigo meter 3 ou 4. Porque tenho uma necessidade de dar um detalhe, um acabamento aos vídeos. Eu consegui ter uma produção de vídeos grande e com alguma qualidade durante a quarentena, mas porque estava em casa, estava desempregado e podia, epá, dar 3 e 4 dias à volta de um vídeo de um minuto. Ora, olho para trás e penso assim, de facto, não foi a melhor estratégia para crescer nas redes. Fiquei ali com um bom portfólio cómico, mas se calhar foi muito trabalho em vão para o objetivo que era o objetivo da altura, que era, estou aqui na quarentena e quero aproveitar para me dar a conhecer. E se calhar não surtiu tanto efeito quanto eu gostaria. Mas é mais isso, ou seja, o meu perfeccionismo é uma coisa que me incomoda mais e que me atrapalha mais no meu trabalho, até fora do humor, ou seja, mesmo outra coisa, tenho que entregar um texto, tenho que escrever qualquer coisa, eu às vezes ando ali a ler e a ler e a ler, não sei o quê, e isso também está relacionado, eventualmente, com uma coisa pessoal, que às vezes o perfeccionismo pode indicar uma certa, não digo insegurança, mas às vezes falta de autoconfiança, estás a ver? E que eu era uma coisa que já me disseram e que aceito e que acho que pode ser verdade em alguns meios, mas epá, é um caminho. A pessoa vai tentando melhorar nesse aspecto, mas é mais por aí. Ou seja, o perfeccionismo prende-me enquanto um comediante mais produtivo ou mais regular, porque é como tu dizes, o mundo online hoje consome-te. Ou tu mantens este ritmo, epá, não consegues aguentar a quantidade de necessidade de alimentar algoritmos e de alimentar públicos e de estar presente em todas as plataformas e de saber depois todos os preceitos técnicos e design. Aqui para aqui é uma imagem assim, para ali é uma imagem assada, aqui são estes. Todas essas plataformas estão em constante mudança. Mesmo essas coisas que tu tiveste a indicar agora. É verdade. É Mesmo verdade. os tamanhos, está sempre tudo a mudar. O Facebook, É. então, às vezes muda de 2 em 2 Best meses. Settings for Reels Sim, 2021. Pau, sempre, sempre, sempre. não consegues acompanhar. Muitas vezes não fazemos uma comparação justa. Comparamos-nos com alguém, apesar de ser do mesmo meio, tem uma equipa por trás. E essa comparação não é justa. Estás-te a comparar com alguém que tem 3 ou 4 pessoas atrás, não é? É Não, ou não incomportável. só. Ou mesmo que te compares com alguém, se calhar mais no teu nível, digamos assim, ou no teu. Pá, a verdade é que primeiro nós somos todos diferentes. Temos Sim, todos um sim. humor diferente. Epá, e o contexto? Para mim, o contexto é aquele fator que sempre que uma pessoa está a comparar em demasia deve pensar, epá, contextos diferentes, vão dar histórias diferentes, porque isto é muito contextual e muito, o humor vive muito da circunstância, porque nós não temos em Portugal, até acho que no mundo, um mercado linear do humor em que eu estudo X anos, faço uma prova, sou admitido, vou para a escola do humor, saio. Pá, isto é, Sim, a sim, maioria sim. das profissões isto é assim. O humorista tem um caminho que é, tens as ideias, lanças-te a palco, vais evoluindo. Mas tu podes ser um craque, lanças-te a palco, és visto por alguém ou estás no sítio certo à hora certa, sobes muito. Podes ser um craque, mas depois tens mais decisões e andas ali às voltas. Podes não ser muito bom no início ou ser mau no início, persistes e continuas e depois melhoras. Podes ser muito mau no início, não tens qualidade, sais, depois um dia voltas e já és fixe. Isto é muito... Cada percurso é muito circunstancial. Tem Pode muitas acontecer. circunstâncias, não é? E Basta. então... Não sei se conheces um podcast que agora está parado, o XLR Ligado, de um comediante chamado João Sim, Neves. sim, sim. E É houve da lá uma Joneves, vez que foi o Ricardo Aruz Pereira. Muitas vezes, quando os humoristas falam disto, dizem: eu trabalho é o talento. Mas o Ricardo Aruz Pereira referiu esta parte, a sorte. É preciso. Porque só estas duas coisas, sem a sorte, é aquilo que há pouco estás a dizer. Basta a pessoa estar na audiência, tu estás em palco e tens uma noite do caraças, é completamente diferente. Alguém com poder de decisão. E o mesmo pode acontecer. Tu és um gajo Ao contrário. espetacular, espetacular e naquela noite é catastrófico. A percepção que a Uhum. outra pessoa tem, isso depois é difícil mudar. São as regras do jogo. Se todas as profissões estivessem submetidas a esta lógica da sorte e da. Era lixado. Era lixado. Um Daí se médico. faz a profissão do humor mais lixada, lá está, eu acho. Imaginar que um médico tinha que ter também este fator sorte, estar no sítio certo à hora certa, e passava 20 ou 30 anos sem conseguir exercer, porque nunca Yeah. tinha estado em Nunca contacto. Não Yeah. faz sentido. Pá, além de que, imaginando um humorista de palco, estás sempre a ser avaliado, a ser escrutinado como nenhuma outra profissão. Não estou a dizer que é a profissão mais difícil do mundo. Sim, sim, A cadência de escrutínio é uma coisa brutal. É uma coisa de piada a piada, sim. ou de minuto a Não, minuto. a maioria das pessoas que às vezes não está tanto dentro do humor e que vai falando, refere um aspecto que é interessante, que é o ser humorista, o ser um artista de palco, tu estás constantemente a querer ou a ter que agradar a um grupo de pessoas que não conheces.
E isso acaba por ser um exercício violento, mas ao mesmo tempo é aquele exercício que depois acaba por ser um bocado viciante quando a pessoa consegue atingir isso, não é? Submeter-te à pressão de, ora, vou subir aqui a palco e enfrentar 60 desconhecidos num bar, ou seja, num sítio qualquer mais pequeno, tens a fazer humor, e esperar que eles se sintonizem comigo, não é? Muito isto, que estejamos mesmo com o comprimento de onda e que curtam, e quando isso acontece, tu queres mais, não é? No sentido de, pá, isto é fixe, esta aprovação, porque eu também acredito muito nisso, acredito que o humorista, ou quem faz humor, tem ali sempre qualquer necessidade, ou de aprovação, ou de reconhecimento, todos temos, não é? Mas mais, se calhar, mais aguda, ou de reconhecimento, ou mesmo dessa aceitação, não é? Eu até sinto mais este de me sentir aceito, não é? Tipo, epá, vocês Mas compreendem. não achas que pode ser ainda mais intrincado o problema? Concordo com o que estás a Uhum. dizer, mas pode, não estou a dizer que acontece com todos os humoristas, mas uma espécie de conflito interno com eu estou a agradar o público, mas ainda não Uhum. é bem isto que eu quero. Até pode ter sido um Ok. comediante que já testou, acha que é aquilo que o efetiva enquanto comediante, mas Uhum. aquilo não está a surtir efeito. E então vai para o caminho, não diria fácil, mas um caminho com o qual ele não se identifica. E às tantas cria este conflito interno. Eu vou por aqui, sei que resulta, mas não me identifico. E Ok. o caminho que eu achei certo para mim não está a dar. Não sei se isto é aplicável na maioria dos comediantes. Em alguns, eu acho que isto é visível. Há este curto-circuito entre eu tenho de agradar o público, contudo, tenho de me agradar enquanto artista ou comediante. O artista é aquela palavra que hoje em dia tem aquele peso e é complicado Uhum. processá-la. Também pode haver este curto-circuito entre aquilo que tu achas que deve ser a tua arte e depois aquilo que resulta. Há comediantes que não há fosso nenhum. Aquilo que eles fazem é exatamente aquilo que eles querem fazer. Mas depois deve haver outros que começaram por um caminho, aquilo resulta e agora não conseguem dar a volta. Não sei, se calhar é uma visão assim um Não, bocado não, eu mais. acho que, atenção, eu acho que estás a tocar aí num ponto interessante, porque isso existe e eu próprio sinto às vezes. Por exemplo, porque aqui quem começou do antigo grupo que eu tinha, dos Sem Graça, que éramos 4, 5 humoristas, começámos aqui na Zona Centro, pá, nós começámos num meio onde não havia nada. E onde tínhamos de ser nós a construir e a Estás a lançar-nos um referir-te bocadinho. à zona de Coimbra, mais ou menos, não é? Zona de Coimbra, pá, nestes últimos anos houve um grupo que era os Sem Graça, formado por mim, Ricardo Maria, Bruno Matias, Pedro Gabriel e Tiago Martins. E destes três, só o Ricardo e o Pedro é que ainda continuam a fazer. E então nós sentimos muito uma coisa que era nós abraçávamos as diferentes oportunidades. E essa questão que tu dizes, muitas vezes acontece, de eu saber, por exemplo, que vou para um meio, pá, geralmente imagina, é como tudo, cada humorista tem o seu estilo de humor, e o seu estilo de humor vai tocar com mais significância a um público do que a outros. Pá, o público não é uma coisa homogénea, eu gosto de dizer, pá, há públicos e públicos, há artistas e artistas. E, por exemplo, vamos supor e que eu tenho um público, eu tenho um estilo de humor que se calhar, pá, resulta quase sempre melhor em meios mais urbanos ou com pessoal mais jovem. Comigo até nem é bem isso, estás a ver? Não é bem. Mas há malta, por exemplo, que é muito claramente tipo, epá, para mim, quanto mais miúdos forem, ou quanto mais ali universitários e não sei o quê, pá, melhor. Se tu vais atuar, certame, pá, uma feira, pá, num sítio mais no interior, com uma faixa etária mais avançada, ou tu fazes o teu texto e aquilo não vai resultar, ou tentas ali criar diferenças. E nós, com a experiência, fomos percebendo um bocado isso, não é? Porque o mesmo texto, se calhar, que funciona em Coimbra, numa noite de estudantes à quinta-feira, pá, não pode ser o mesmo que funciona na Feira da Castanha, não sei onde, estás a ver? Pronto. E isso às vezes acontece, ou seja, mas eu penso que é uma evolução natural, lá está, dado o contexto. Se o meu contexto foi começar a fazer humor em vários sítios diferentes, eu fui aprendendo a criar estratégias para que as coisas resultassem. Mas existe, ou seja, esse conflito existe, que é, às vezes eu senti que estou a fazer humor que não é, se calhar, o que eu mais gosto de fazer. No entanto, eu tento manter a regra de que se eu faço e se eu apresento, é porque eu aprovo, estás a ver? Não vou também fazer uma coisa que eu detesto só porque resulta, porque isso aí também estás a perder completamente a tua identidade. Eu mantenho a minha identidade. Sei é que, se calhar, certo tema, certa piada, para aqui é melhor, para ali nem tanto. Sendo o humor, lá está, também uma área do espetáculo e do showbiz, digamos assim, eu penso que não há mal, ou seja, que não existe mal nenhum nisso, porque é o que é. É tu conseguires adaptar-te, da melhor forma aos contextos que vais tendo. Agora, é verdade, o artista, na sua criação, deve tentar ser o mais verdadeiro possível com o que sente e com o que quer transmitir. Mas sim, pelo menos no nosso país, enquanto o meio do humor ainda está a evoluir,
Eu considero que se tu queres ser um humorista mais preparado para as eventualidades, deverás poder ter a capacidade de fazer esta gestão. Agora, obviamente que, do ponto de vista artístico, tu deves ser o mais fiel com o que tu pensas e acreditas e não deves mudar aquilo que tu és em função das coisas. Mas acho que, sei lá, um equilíbrio sensato acho que é possível, estás a ver? Pelo menos acredito nisso. Se pensarmos em certos comediantes que existem nos Estados Unidos, dificilmente eles conseguiriam se ingrar cá, ou pelo menos ter uma carreira enquanto tal. Nota-se um comediante que se vá afastando, e afastando no sentido da generalidade, comediante de massas, à medida que vai afunilando, se tornando mais exótico, o público vai se reduzindo drasticamente. Sim. E há este fator, porque o público em Portugal é curto. É, porque o público consumidor de humor é curto. E então tu muitas vezes estás perante um público que não conhece humor, que não te conhece. Yeah. E então eu acho que isso torna... A proposta tem que ser diferente. Eu, pelo menos, no meu caso é assim, porque eu também não sou aquele humorista... o meu ponto menos trabalhado é precisamente do crowdwork, eu não sou muito de interação. Então, se eu não sou muito de interação, quando eu estou num público em que as minhas ideias, se calhar lá está, podem estar um bocado fora do comprimento de onda, eu sinto que ou me adapto ou então vai correr mal. E isso depois com a experiência, com a pessoa ter tido atuações em sítios onde as coisas, onde a pessoa vai percebendo isso e vai percebendo. Mas lá está, eu tenho a ideia que isso tem a ver com o meio do humor em Portugal ainda estar em desenvolvimento. Porque é isso, porque tu muitas vezes estás num contexto. O ideal é, tu vais a um sítio para atuar, sabes que o pessoal gosta de humor, sabes que o pessoal. Isso é o sonho de qualquer humorista, é poder saber que o contexto é o ideal para stand-up comedy. Mas quando tu fazes parte do evento em que cais lá meio de paraquedas e o humor, eu ouvi dizer que sim, ele faz umas piadas, é outro processo. Se o evento não for de humor, ainda mais complicado é. Que muitas vezes acontece. E depois até há uma dicotomia engraçada, até uma ironia engraçada nisto, que é, tu muitas vezes, num bom espetáculo de humor, um bar muito fixe, uma sala de humor espetacular, correu bem, o pessoal entrega o texto bem, o público recebe não sei o quê, não recebes nada, e se calhar num espetáculo muito bem pago, é talvez um dos piores sítios para fazer humor, com barulho, com crianças, ao ar livre. E isto acontece. Para mim é algo que é curioso no meio disto. Às vezes o evento bem pago é o evento que faz-se, mas que não é o ideal. E às vezes o evento em que não recebes nada e é só uns apertozinhos de mão, as palmadinhas das costas, é o melhor evento. E então o humorista também depois joga neste constante interesse entre... Estou a pensar aqui de um escritor em específico, mas, por exemplo, o Melville, da Moby Dick. Alguns livros que ele escreveu, ele dizia que era para comprar tabaco. Por ele não escrevia, mas precisava daquele dinheiro. E acontece muito no cinema. Realizadores que fazem filmes que não se identificam, mas precisam de fazer dinheiro. E eu acho que é esta questão que também apoquenta depois o humorista. De uma forma ou outra, vai ter que encontrar aqui um equilíbrio. Vai ter que encontrar sítios onde possa atuar e sinta realmente um comediante. E outros em que, se calhar, vai até meio caminho daquilo que é a sua arte, mas ganha e compensa. Olha. É porque é muito assim, sendo uma área artística como outras, isto não é exclusivo do humor, isto acontece em muito mais disciplinas, assim, na música. É isso, passa um equilíbrio entre tu fazeres o que gostas e às vezes o que tem de ser, face ao risco que é a profissionalização nesta área. Se tu queres ser um profissional do humor, e que é algo que eu ainda estou em caminho, estou sendo, como dizem os brasileiros, não é? E demora, é um bocado isso. Às vezes ok, vamos aqui pesar os prós e contras, vamos ver, vamos pensar. Mas obviamente que é isso que tu dizes, é criar lá está eu acredito nisso, acredito que há um equilíbrio que pode ser criado. Muitos dos humoristas mais conhecidos que nós vemos na praça fazem muitas empresas, fazem muitos eventos, só que não são eventos que o grande público conheça. E nós também não sabemos que estratégias é que eles usam e até que ponto são ou não tão diferentes do... É o contexto. É um meio onde tu tens de agarrar algumas oportunidades e tens de tentar ali, como dizes há pouco, um bocado sobreviver nessa corrida, às vezes, que isto é um bocadinho assim. Mas sei lá, pronto, opá. Eu acho que é um processo e eu estou a dizer isto agora e se calhar daqui a uns anos continuar a fazer humor, estou a dizer outra coisa completamente diferente, estás a ver? Portanto, na minha percepção agora é essa, que é, passa por um equilíbrio. Quando a pessoa está a começar, quer dizer, quem não é a pessoa que está a começar a fazer stand-up comedy e fica toda contente com o primeiro cachê de 20 ou 30 euros num bar manhoso. Opá, cada fase tem o seu processo e o seu pensamento. Cá está agora aí num ponto interessante. Olhando para os casos, seja dos Estados Unidos, seja de Inglaterra, assim, aqueles dois mercados, pelo menos,
com os sim. quais temos alguma Nós conhecemos associação. mais. Sim, Sim, sim. sim. Provavelmente, seja em Espanha, seja em França, seja na Alemanha, provavelmente Portugal é dos países onde o stand-up está mais subdesenvolvido. Mas as Sim, nossas referências são essas, a Inglaterra e sim. os Estados Unidos. E quando vemos a escada da ascensão, às vezes são comediantes, e aqui não está em causa o seu valor, levam, sei lá, 20 anos até se ingrarem. No caso português, como há exemplos, sobretudo recentemente, mas também acho que nos últimos anos, como nunca houve tantos comediantes, é claro, estou a pensar no Teixeira da Mota e o Carlos Coutinho Vilhena, não achas que isso contaminou o pessoal mais novo? No sentido de que parece que é fácil. Contaminar não é bem, mas eu percebo o que tu dizes. Lá está, quando a pessoa falava-se da comparação, tu olhas aos exemplos, ou quando tu estás a entrar numa área artística, seja ela qual for, tu olhas para quem já lá está, não é? E para quem representa aquilo que tu gostarias de fazer. Por exemplo, no meu caso, quando eu estava a começar a fazer humor, eles, pessoal, Boomerang, entre outros, são referências, tu vês e tu dizes, pá, isto, lá está, é isto que eu associo. E eu penso que pode haver isso, não é? Isso pode haver, mas lá está, é o que é no sentido de, como eu dizia há pouco, são os caminhos de cada um e que isso é que demora, se calhar, a perceber. Porque não, mas eu acho que, repara, com a música e com outras. Deve ser um bocado igual. Tu começas a tocar música, pá, tu olhas para aquela banda que passam todos bué de novos e que de repente começar já estão a encher salas. Porque salta à vista, porque é de relevo. Mas, tocando no ponto que tu dizias há pouco, a verdade é que sem o trabalho e sem o talento também isso não acontece. E depois o pessoa vai percebendo. Lá está, há circunstâncias. Há circunstâncias e cada um tem as suas. Agora, o que eu posso dizer do ponto de vista assim, do meio do humor em Portugal é que o que eu noto sim é que de facto aqui em Portugal, como o meio é mais pequeno, o quanto mais cedo, se calhar tu conseguires, não é, se ingrar ou saltar mais para um patamar de maior destaque, as coisas de facto depois tornam-se mais imediatas, não é? Porque as coisas vão acontecer mais rapidamente. Ao passo que se tu demorares mais tempo a chegar lá, vai sempre ser tudo mais um caminho mais ponderado, um caminho mais de... Pronto. Não diria contaminar, mas influencia. Influencia, sim, sem dúvida. Mas Quando eu estava a também, fazer humor, por exemplo, tinha um bocado essa ideia, estás a ver? Pronto, sim. eu não sei se os comediantes têm esta percepção. Eu acho que esta visão errada é mais por parte do público. A questão, seja, por exemplo, os exemplos que referimos, pode parecer quase como talentos por geração espontânea. Mas mesmo eles têm já muitos anos disto. Eles não começaram agora. Exatamente. E às vezes esta percepção, seja nos comediantes, seja no público, de que estes gajos apareceram do nada e já estão aqui, para quem está a começar, parece que dá a ideia que é muito fácil. Sim, 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 sim. E repara, porque eu acho que uma das questões que eu falava há pouco é que eu acho que o meio do humor em Portugal nunca recebeu tanta atenção como está a receber agora. Está em franco crescimento. Não só o maior público que assiste a espetáculos de stand-up, o maior número de humoristas que estão a conseguir fazer espetáculos de stand-up e encher salas, e pela quantidade enorme de pessoas que há a querer começar a fazer stand-up. Mas a verdade é que é uma das áreas artísticas de acesso mais fácil. Porque o que é, na sua essência, a stand-up comedy? É subir a palco com um microfone e, através do meu discurso e da minha ação em palco, transmitir uma ideia. Não estou a dizer com isto que é fácil, não é isso. Mas o acesso à experiência. Vou começar a fazer stand-up comedy, não é o mesmo acesso a vou fazer danças de salão, porque isso implica treinos, ou vou tocar clarinete, ou vou pintar um quadro. Tudo isso são processos muito mais demorados, que filtram se calhar muito mais. Agora, e como o acesso também está a ser cada vez maior, sim, se calhar às vezes dá aquela ideia de que não, isto é fácil, e isso nota-se em algum pessoal que está a começar. Muito essa ideia de que não, eu para o ano já estou a fazer não sei o quê, pá. E um gajo também não quer estar a armar-se em pele do Restelo, mas Sim, sim, às sim. vezes dá aquele conselho, olha, vê lá, tipo, se calhar é melhor e com mais calma, porque lá está, porque depois parece que é tudo isso, tu dizes, qualquer humorista que tu vejas a fazer sei lá, um espetáculo, uma coisa assim maior, com um impacto mais sonante, tem ali, provavelmente, muito trabalho atrás. Às vezes não tem, há casos e casos, há casos até daquele pessoal que migra de outras áreas para o humor e consegue ter o público para fazer, enfim, outros eventos e pronto, isso gera sempre alguma celeuma, porque o pessoal pergunta sempre até que ponto essa pessoa tem o dom ou tem a propriedade suficiente para estar a fazer um espetáculo desse. Agora, sim, eu acho que há muito essa tendência do pessoal mais novo achar que é tudo, mas que se calhar como eu senti também quando estava a começar, que se calhar achava que as coisas eram muito mais imediatas e muito mais práticas e rápidas, diria assim, não é? Assim, comparando, está aqui a pensar num exemplo que se pudesse dar em relação ao stand-up, assim, algo imediato.
Talvez só a fotografia. A fotografia também tem essa a ideia de que é comprar uma máquina e a partir disso somos fotógrafos. Mesmo sim, sim. Claro, ok, sim, no stand-up, sim, mas a fotografia também é isso. É pegas uma máquina e vais para a rua. Obviamente que tens todas as especificidades de aberturas e ISOs e... Eu sei um bocadinho, não sou muito entendido, mas sei o básico. Certamente passou por algumas das coisas que o humor atual está a Pois é, passar. talvez. Vias muitos perfis, não é? Sim, Bruno Matias, photography. Agora fui buscar o Bruno Matias, ele nem é fotógrafo, mas sim. Então, Tirou muitos 3 perfis, fotografias e é fotógrafo. Alguém se inicia e as primeiras noites correm muito bem. Dá aquela ilusão que és o melhor gajo do mundo. Isso, por vezes, pode minar até o teu crescimento. Tem atuações, as primeiras, estupendas, mas a seguir entram num fosso e depois já não conseguem voltar. A imagem que criaram delas próprias era como se fossem sim, ou deuses. mesmo Vá. para elas próprias, não é? Acabam por desmotivar, É? etc. Isto é um... Pá, é um caminho que está muito cada um à sua sorte. Eu sinto isso, não é? Em que depois é a capacidade que tu tens do teu talento, do teu trabalho, a capacidade de gerir expectativas, comparações, a capacidade que tu tens de aprender, de te melhorar ou não, de te... Pá, é mesmo isso. Eu digo que isto é um jogo. Por isso é que eu acho que é desafiante. Isto é pá, constantemente tu estás sempre a tentar perceber como é que podes melhorar, mas depois é preciso seres persistente, é preciso seres... De certa forma, eu acho que ajuda a seres uma pessoa com a capacidade de ouvir e de perceber uma crítica que às vezes é bem dada. Isso aí é complicado. Mas quanto mais tu conseguires cumprir destas características, eu acho que mais artista mais completo serás. Mas sim, é mais complicado essa parte, sem dúvida. O comediante é um bicho com o ego insuflado. É difícil. Para já, por norma, não houve críticas de toda a gente. É preciso ser alguém com o qual tem uma relação de amizade ou pelo menos de respeito. Sim. O mesmo acontece contigo. Se alguém que não respeitas enquanto comediante disser alguma coisa, diz: é pá, este gajo. Sim. Eu acho é que a questão é os humoristas têm um ego, são conhecidos, e é verdade. A malta, este às vezes é um conflito de egos que chega a ser quase ridículo, não é? Há muito ego em jogo, eu. Aliás, a própria forma como nós temos de comunicar nas redes sociais, por exemplo, pá, é uma montra do eu. É eu aqui, eu acolá, olhem para mim. Eu próprio sinto essa... Não me considero uma pessoa... Obviamente, enquanto humorista, tu tens a tua persona, tens a tua, lá está, a pessoa que tu mostras, e há aí sempre uma componente de ego grande. Há qualquer pessoa que diga que não é, mas pronto, eu acho que apesar de tudo, uma das coisas que acontece nos humoristas é que eu acho que, apesar de tudo, os humoristas acabam por ser mais frágeis do que parece. Há muito ego, mas basta às vezes um desconhecido num comentário no YouTube a dizer que tu não vales nada, não sei o quê, e isto às vezes abana muito mais do que uma pessoa pensa. E portanto é engraçado pensar nisso. Há muito ego, olhem para mim, eu já fiz, eu não sei o quê. Mas às vezes basta um perfil falso a dizer-te, pá, não sei o quê, não sei o que mais. E um gajo até se questiona. Mas, pá, sim. Não achas que isso é risível? O humorista, se analisarmos assim à essência, é um gajo que vê as brechas da sociedade, dos comportamentos, de alguma forma está ciente das farsas disto tudo. Sim, e depois é o maior farsante deles todos. Vive aqui num contexto... Para já o mundo atual, o século XXI, é uma farsa gigantesca. As redes sociais deram cama a isso e potenciaram. O humorista, como alguém que está ciente da farsa, deixou-se enredar na farsa, nesta farsa do ego. Se nos conseguirmos distanciar, isto é muito risível. O humorista, cujo trabalho era apontar a farsa, tornou-se na maior delas todas. É interessante, sim, porque é muito isso, sim. Queremos dar sempre uma imagem de uma grande segurança e de uma grande confiança, olhem para mim e tal, não sei o quê. Porque é muito, lá está, muito um conflito de egos às vezes e de eu sou este, tu és aquele, eu faço isto, tu não fazes, eu já fiz isto, eu já fiz aquilo. Mas depois eu acho que, apesar de tudo, todos os humoristas têm um lado, eu acho que está um bocadinho relacionado com o que eu dizia há pouco. Eu acho que o pessoal vem para o humor e que faz, há ali sempre uma coisa do passado, uma certa carência, não é? Uma carência, exato, e que depois toca-se os dedos na ferida quando... Eu pelo menos digo-te, das poucas experiências que eu tive assim de conteúdos que chegassem mais ao público grande, eu às vezes podia ter um vídeo que tinha um alcance bacana e tinha 20 pessoas, vamos supor, 20 a dizer que gostavam e um a dizer que eu não sei o que era uma merda, e eu focava-me nesse. Focava-me nesse e deixava que isso me subtraísse o viver o momento, no sentido de olha, vou ver isto, estou a gostar, vou aproveitar, e até mesmo
o empancar criativo de me pôr a duvidar ou de não querer que... Porque, opa, a verdade é que é assim, nós não controlamos o que os outros pensam. E se não controlamos o que os outros pensam, ou nos aguentamos bem com a ideia de que não podemos agradar a todos, então vamos estar sempre em sofrimento, porque a verdade é que nós não podemos agradar a todos. Quando falam em ego de humorista, eu pelo menos considero-me assim, epá, eu obviamente tenho o meu ego, se calhar como toda a gente, mas eu não acho que seja assim um gajo todo, epá, todo inflado, com o ego todo inflado, porque eu conheço-me e sei que como é que é às vezes reagir face a críticas, pá, mais negativas, a comentários. Eu acho que uma pessoa também tem que se distanciar disso usando o argumento que eu há pouco dava, que é, se nós não podemos agradar a toda a gente, vai haver sempre gajos insatisfeitos, vai haver haters, vai haver pá, aquilo que tu quiseres chamar, porque é assim, ainda para mais num mundo onde os conteúdos estão ao acesso de todos e de quem não pediu para os ver. E depois às vezes é malta que gosta de dar essa do epá, ou seja, eu nem gosto deste gajo, mas vou comentar, epá, é o mundo que temos. É o mundo de redes sociais que te permite chegar a 100 pessoas e que te permite, nessas 100, apanhares na rede, epá, outra malta. Mas isso, voltando àquilo que tem sido o nosso chavão ao longo deste episódio, é o jogo. É as regras do jogo, é o que tens. Pá. Uma malta gosta, outra não vai gostar. Mas isso para dizer que eu, pelo menos, da parte do ego, é isso, vou concordar contigo. Há uma certa farsa, porque é eu. Mas depois, se calhar até num lado mais pessoal, mais na intimidade do humorista que recebe o feedback do público, há mais insegurança e há mais fragilidade do que nós pensamos. O ego acaba por ser mais uma demonstração e uma coisa mais exterior do que propriamente a verdade, digamos assim. Sim, o exemplo que deste é certo. Eu lembrei-me logo de outro. Quando um humorista está em palco, se houver uma pessoa que não esteja a esboçar um sorriso, o humorista normalmente foca-se nessa pessoa. E Yeah. aqui já há esta segunda leitura. A pessoa realmente pode estar a gostar, mas só pelo facto de não estar a esboçar um sorriso ou a rir-se, o humorista pensa, bem, esta não gosta de mim. Yeah. E foca-se apenas naquela, esquecendo as outras todas. Há também aqui algo doentio aqui neste comportamento. É porque tu estás sempre a querer aprovação e uma das coisas até que para mim penso um bocado nisto é que é um trabalho onde essa questão da aprovação está sempre ligada e isso porque tu estás a querer que as pessoas gostem das tuas piadas, mas também querem no meio daquilo tudo, se calhar também queres que as pessoas te aprovem, porque se tu és bom humorista também colhes essa aprovação. Tu não estás só a querer que as pessoas valorizem o teu trabalho, depois ali no meio também estás a querer ser pá, aceito, ser tipo, este cara é fixe, tipo, lá está. E aí sim vai massajar o ego e aquelas coisas que todos nós gostamos de ser valorizados. Estás ali no meio das piadas. Podes estar mais escondido, mais à mostra. Sim. Então acabas por procurar também a tua valorização, não é? Por parte do público. Isso também está um bocado implícito, não é? No exercício do humor, eu acho. O palco acho que tem aqui uma agravante que é, como é que eu ia dizer, torna este exercício como se fosse uma... Epá, é um exercício que pode pender para um lado, quer para o outro. O extremo negativo é a noite correr-te muito mal e então tu ficas esfarrapado por dentro. Há pessoas que ficam sem dormir durante 2 dias, se for preciso. E se correr muito bem, ficas de tal maneira inchado que tornas... É claro que isto é caso para caso, mas há comediantes que se tornam outra pessoa. Parece que beberam ali aquela poção do Asterix. Esta questão do palco é engraçada. Falta ali qualquer coisa. Uma reação positiva leva o humorista para um lado, uma reação negativa leva para o outro. O humorista está tão dependente do público. A arte está sempre dependente do público, mas parece-me, se pensarmos em todos os tipos de artista, eu acho que o humorista é aquele que está mais dependente do público. Talvez sabes porquê? Porque joga com a tua pessoa. Muitas vezes dás o nome. O tu e o teu trabalho confundem. E isso, eu acho, que é das coisas mais fascinantes e mais assustadoras do humor ao mesmo tempo. Eu sou o meu humor e o meu humor também sou eu. Ora, se não gostares do meu humor, não gostas de mim. Se gostares do meu humor, não gostas de mim e vice-versa. Só que isso nem sempre, porque às vezes tu tens amigos que não são grandes apreciadores de stand-up e vão ver um espetáculo teu e nem curtem muito. Não é que deixem de ser teus amigos, como pode acontecer o contrário. Adoro o teu humor, mas se calhar tu enquanto pessoa não és assim tão cativante, estás a ver? É tudo, mas é engraçado porque depois está tudo misturado. E para quem está de fora, para quem não conhece o humor ou para quem não convive diariamente com o humorista, há sempre aquela questão de achar que o humorista é aquela pessoa que está no palco. É claro que há um espectro de humoristas, mas por norma é uma pessoa muito mais evitada, mais ativa, mais galhofeira. Dá aquela ideia de que sai tudo de improviso, que não sai. É curioso como esta ideia ainda prevalece nos dias de hoje. E depois, fora do palco, é uma pessoa completamente diferente.
ainda mais escorrer mal, aí então é completamente diferente. Parece um fantoche, então. Aí parece um fantoche, parece que lhe sugaram a energia toda. Não sei se é revelador daquilo que as pessoas esperam do humorista. Esta questão também me parece uma farsa. O artista deve ser genuíno. Isto, em parte, é verdadeiro, mas em parte é falso, porque assim que entras em palco, tornas-te outra pessoa. Eu acho que é mais ou menos o mesmo fenómeno quando tens uma máquina fotográfica à tua frente. Tu és mais ou menos a mesma pessoa, mas já não és bem. De facto, tens uma lente à tua frente, há qualquer coisa que muda. Não consegues especificar muito bem o quê, mas há qualquer coisa que muda. E é a mesma coisa que acontece no palco. Parece-me. Esse raciocínio parece-me interessante, porque a verdade que tu dizes, se eu for para um palco, só ser eu próprio, se estiver num dia mau e só for lá contar coisas, pá, amarguras da vida, não sei o quê, posso não estar a fazer humor, provavelmente não vou estar a fazer humor, e que é uma coisa que acontece muito. Às vezes até malta que está a começar, epá, que vai para lá falar de desgraças, mas tu depois não artificializas a informação que estás a contar para a finalidade que queres, que é fazer rir, estás só num confessionário público, não é? E isto agora perdi um bocado, mas ao passo que tu também, se fores para o palco só fazer rir, podes não estar a revelar muitos dados da tua pessoa, deixas sempre um cunho pessoal, e isso que tu dizes é interessante, porque há sempre uma transformação, não consegues ser 100% isento nem para um lado nem para o outro. Portanto, neste caso não consegues ser a mesma pessoa quando vais a palco. Ou a tua pessoa se sobrepõe ao humorista, ou o teu humorista se sobrepõe à pessoa, não é? Digamos assim, a tua faceta de... É um equilíbrio também, mais uma vez. É tu conseguires jogar com os dois, porque uma pessoa também que faz isto, eu acho, há uma graça, um ser engraçado, que é algo inato, e que quase todos os humoristas terão. O ser engraçado pode ser pela via das palavras, pode ser pela escrita, podes não ser o engraçadinho maior da turma, mas há um caráter cómico de quem faz humor que é inato. Agora, depois tens que jogar isso contigo, é tirar o melhor partido disso, mas usar as estratégias e os meus conhecimentos para efetivamente fazer as pessoas rir, não é? Se eu vou para um palco só ser eu próprio, sem nenhum recurso, estás a perceber, nenhum artifício do humor, provavelmente eu não vou fazer rir as pessoas tanto como se for para palco combinando os dois. Se eu for para palco só apresentar humor, tentando separar-me ao máximo da minha pessoa, também se calhar não vou tirar partido das minhas qualidades cómicas inatas. O meu estilo de falar, as minhas ideias, o meu modo de me expressar. Portanto, isso joga tudo, não é? Tu tens sempre que te misturar bem, não é? Eu gosto de pensar assim, tipo, sou eu, sou o Afonso e também sou o Afonso humorista, pá, ali misturado, tipo, pronto. E tentar a partir daí... Minha cabeça foi por um lado esta questão do revelar-nos em palco, vai bater à questão do ser genuíno. A maioria das pessoas, e seja às vezes até humoristas em relação a outros humoristas, um humorista mais fechado depois obtém uma crítica de que devia mostrar mais do que é. Eu acho que tem muito que ver com o espírito da nossa era, um espírito fetichista, de querer ver. Vou dar um exemplo, para não estar aqui a falar no geral. Por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira. Muitas vezes critica-se que ele não mostra aquilo que é e fecha-se naquilo que é humor. Do meu ponto de vista, é isto que eu quero ver. Eu não quero saber da vida dele. Uma postura quase de espectador do Big Brother. Nós queremos ver a vida privada do humorista. O humorista, pelo menos os mais lúcidos, não mostrando a vida particular, fazem uma espécie de simulacro. Faz conta que isto é a minha vida. E como ele é genuíno. Mas não, aquilo é só uma fachada. A vida dele está lá atrás. E tudo é válido. Eu, por exemplo, nesta fase, e percebo exatamente, eu nunca fui uma pessoa muito de falar, baseava muito nas imitações, eu era muito expositivo, no sentido de mostrava, falava da atualidade, fazia umas vozes que estavam ligadas com o texto e era muito uma apresentação muito neutra em relação à minha pessoa. E agora estou numa fase em que acho o contrário, em que acho que quando consegui buscar as minhas coisas, e lá está, e a pessoa depois é seletiva, partilho o que quero partilhar, não é? Sinto que ganha ali uma camada fixe. Mas se calhar daqui a uns tempos já estou a mudar de ideias outra vez. Porque como tu dizes, eu também gosto muito do humor pelo humor. Não procuro o humor para saber mais sobre a pessoa. Só que às vezes há pormenores ou características da tua vida que quando bem exploradas, dão bom humor. Porque... Sim. Pronto, e essa foi uma crítica que eu também recebi isso. Tu nunca falas de ti. No humor. No teu humor. E eu, de facto, não guiado por aí, mas depois fui pensando nisso. Mas se isolares essa expressão não é estranho? E não é essas. Porquê? Porque todas as expressões artísticas têm um cunho
pessoal. Na questão da expressão das emoções, o pintor, quando pinta um quadro, está a pôr as suas emoções na tela, e se tu fores um perito de arte e perceberes do assunto, vais conseguir decifrar um pouco às vezes do estado de espírito, da mensagem. E então, o humor também pode ir por aí. Eu acho que tem, neste momento, isto pode mudar, mas eu neste momento estou a passar uma fase em que acho que, de facto, a utilização de detalhes teus que até podem ser desvirtuados, e isso, lá é totalmente legítimo no que é fazer humor. Quer dizer, fazer as pessoas rir se tu mudares um bocado o texto ou a história, mas basear-te às vezes em coisas reais, e geralmente naquilo que não é tão fácil ou que não é tão fixe, nas coisas que te marcam de certa forma mais negativamente, há um potencial muito fixe da criação de humor a partir das situações mais pessoais. Contudo, lá está, não é a regra. Porque então, eu gosto tanto de one-liners, ou gosto tanto de, sei lá, análise política ou de outro tipo de registro de humor que não vivem da tua pessoa, que vivem mais das observações e da análise do momento. Mas agora acho isso. O que tu dizes é interessante. Eu também não sou essa pessoa que vê como fofoquice de saber mais sobre a pessoa. Acredito que também é um potencial muito bom quando consegues usar a tua pessoa e as tuas idiosincrasias e não sei o quê, para depois disso devolveres o humor no processo, não é? Até de certa forma pode ajudar em momentos difíceis, tipo ser uma coisa quase catárquica, estás a ver? Sim, uma espécie de redenção, não é? Sair por cima de um processo que te marcou. Sim. Mas por Com vezes, o humor, através do humor. teoricamente, aquilo que nós estamos a falar, não vejo mal nenhum. A questão é que, por vezes, na prática, vai por outro sítio. Se a Era isso que eu dizia há matéria-prima pouco. é trágica e for transformada em humor, não há problema. Agora, se for só um naco biográfico, epá. Exatamente, sim. É só- Mas há que ter esse cuidado. Eu acho que tu, quando estás a fazer humor ou a criar humor, perceberes se essa finalidade é cumprida ou não. Porque, de facto, há esse risco, não é? Se tu estás muito a falar de ti ou das tuas coisas e depois não crias ali, pronto, momentos ou partes para ter o riso e para o riso se gerar, ou mesmo haver um fio condutor que tu queiras levar, podes incorrer nessa de estares ali a confessar as tuas coisas e de ser, simplesmente estou a falar de mim, e de ser só o ego, olha eu para mim em cima de um palco a dizer que me aconteceu isto ou aconteceu com o outro. As pessoas pagam, as pessoas estão lá para que tu as faças rir, querem esse efeito. Portanto, uma pessoa não se deve esquecer dessa finalidade, digamos assim. Voltando atrás, tocando na tecla do perfeccionismo, vi uma série de vídeos que fizeste sobre as redes sociais. Tens lá um vídeo que eu gostei muito, uma espécie de paródia aos filmes portugueses. Gostei mesmo muito. Tu fazes vídeos sobre a atualidade. Não tenho feito tanto. Sabes porque é que eu estou a perguntar isso? Sendo perfeccionista, ia-te perguntar como é que consegues. Porque a atualidade... Mas é esse o problema. A atualidade, passa a redundância, atual, tem um tempo de vida tão curto que é impraticável. Ou fazes ali naquela janela de tempo, às vezes são horas. Ou jogas a cartada ali e ganhas os frutos que tens a colher, ou então já foi. Isso tu dizes, é muito interessante, porque é o meu calcanhar daqueles. Eu acho que se calhar não cresci mais nas redes, ou porque eu tenho a dificuldade de pegar numa coisa que aconteceu hoje à tarde e de estar a criar daqui a meia hora algo, porque o meu processo não é esse, o meu processo é intrínseco, é difícil para mim, ou seja, agora vou debruçar-me sobre isto, agora vou aqui organizar, agora vou ter ideias, agora vou escrever, agora vou estruturar, agora vou guiar, agora vou gravar, agora vou ver se está tudo bem, agora não sei o quê, e se calhar daqui a 2 dias eu crio qualquer coisa. Por exemplo, esse filme que estás a dar, filme português, foi meses que eu ia vendo, ia tirando notas, ia vendo este filme, ia vendo aquele outro, ia pensando. Ele até teve uma pré-edição, ele foi lançado em 2016 e depois o refilo este ano. Já me têm dito, Afonso, pega na atualidade, explora mais a atualidade, tens as imitações, e eu quero, só que depois há estes dois constrangimentos, que é o estilo de processo, que é um processo totalmente oposto ao que eu tenho naturalmente, ou seja, eu sou uma pessoa por natureza cautelosa, que pensa várias vezes, que relê, que revê, que me obriga a ser mais impulsivo e estar ali mais no momento. E depois também o tempo, porque sendo uma pessoa que se ocupa com muita coisa, que tem sempre coisas a fazer, depois tu tens de ter tempo para rapidamente, como tu dizes, atacar. Por exemplo, eu sinto isso muito no Twitter. É raro que sai um assunto e eu conseguir ter aquela piada que naquelas 4, 5 horas a seguir ao assunto o pessoal vai curtir, porque também me foi, não consigo ter aquela piada fresca, eu tenho mais dificuldade nisso. Se calhar vou ter uma piada no dia seguinte, mas no dia seguinte já não... E já se calhar já alguém teve parecida, porque somos muitos a fazer piadas e é certamente, isso tu dizes, é mesmo assim na mousse. Porque seria, se calhar,
E seria algo que eu nunca tentei, mas é preciso um tempo e uma entrega que neste momento eu não consigo ter. E é uma entrega emocional, porque também é uma espera, como todas as outras esperas de trabalho que tu tens. Estás focado só em atualidade, pode correr bem na primeira semana e tens um tweet viral ou não sei o quê, ou podes andar meses, não é? Atrás da atualidade e ser também uma busca, de certa forma, em Pois, glória. seja humoristas ou aspirantes humoristas ou pessoas que não são humoristas mas fazem piadas na mesma, se o tema bate, está tudo a fazer piadas sobre aquilo. Ou seja, há um Uhum. risco de pisares em terreno que já foi pisado. Há este perigo. Apetece-me fazer um vídeo de 10 minutos sobre badminton. Em princípio, não Sim, tens sim, muita sim. concorrência. Sei que eu acho que esse perigo hoje está um bocadinho atenuado porque há tanta gente a fazer. Acho que as pessoas percebem mais que vai haver muitas ideias iguais e então nisso aí o Twitter, os redes sociais até dão uma segurança fixe, que é está lá a data e a hora. Ah, a ideia é igual. Opá, foi 10 minutos antes, ou foi um minuto depois, ou opá, foi à mesma hora, foi a mesma. Ou mesmo que seja com uma distância de tempo curta, se for igual, igual é uma coisa. Mas isso também pá, é mais raro. Isso tudo isso também é verdade. Tens um meio, muita gente também a querer ser ouvido ao mesmo tempo, e tu, enquanto humorista, tens esse instinto primário, quase condição sine qua non do humor, que é tipo, eu quero ser ouvido, deem-me espaço para eu dizer. E então andas a competir com toda a gente para ter esse espaço ou para ter essa atenção mediática, pá, e que é muito assim, tipo, tu estás sempre a querer roubar aquele segundinho de atenção, aquele minutinho de atenção. É muito isso, é uma busca que muitas vezes é ir ao mar com as redes e sair de lá com as redes vazias, mas é muito isso. É a luta do humor, eu diria muito. Esta pergunta acho que fiz ao Joel Ricardo Santos. Aquela ideia de que com a internet é mais fácil chegar ao sucesso. Seja o sucesso aquilo que for. Contudo, há este perigo, não é o perigo, é o que é o jogo, é a questão da quantidade. E no caso do humor, então, é uma coisa absurda. Estás a competir com centenas, se alargar o espectro para brasileiros que podem estar a tocar no mesmo tema, milhares, é mais difícil seres notado. Antes, provavelmente, era mais difícil chegar à televisão, mas a concorrência era muito mais curta. Bem feitas as contas, achas que é mais fácil hoje se ingrar ou antes desta era das redes sociais? Sem dados científicos para Sim, fundamentar a só minha um opinião, bitite, um obviamente. palpite. Eu sou capaz de achar que antes era mais fácil, porque hoje tu notas, e é o que é. Atenção, e não É o que é. provavelmente eu e outros, se calhar, ainda temos hipótese, porque a coisa é mesmo assim. Eu acho que hoje notas uma certa, cada vez maior fragmentação, porque como tens cada vez mais pessoas a fazer, e muitas pessoas de qualidade. Atenção, esse é um detalhe importante, que é o pessoal que eu fui conhecendo nos meus 5 anos e tal de humor e que eu fui encontrando, há muita malta com muita qualidade e que de facto não está nisto tão presente quanto gostaria, não tem isto como profissão primária ou profissão preferencial. E tu tens, pá, vamos supor, tu tens se calhar malta entre os 25 e os 30, tu deves ter para aí 50, 40 nomes de muita qualidade. Estou a falar de malta conhecida e não conhecida, pá, Yeah. muita qualidade. E depois isso vai criar um efeito que é, há tanta gente que começou a fazer, como eu, autodidata, que se lançou, começou a fazer, que evoluiu, que criou qualidade, que criou trabalho, e pá, é mais difícil, porque tanto posso ser escolhido eu como o meu outro colega, porque estamos todos a trabalhar muito bem, há muita gente a fazer coisas com muita qualidade. Então dá-me aquela sensação de pensar que isto aqui há 15 anos era diferente, porque ou há 20, porque quando não tinhas esta coisa das redes sociais em que tu facilmente lá está, crias destaque, ganhas destaque, mostras o teu trabalho e te vais cimentando de certa forma. Se tu tivesses aquela iniciativa de ir a Lisboa com uma cassete, obviamente, aquilo que falámos de estar na hora certa no sítio certo continuava a acontecer e continuava a ser condição, mas às vezes pá, parece-me que se calhar há 20 anos, porque lá está, porque já nem toda a gente fazia isso. Agora, estás em casa e depois vens do trabalho e agora vou-me dedicar a isto e não sei o quê. A internet democratizou as coisas, é muito isso, nos seus amplos sentidos. Democratizou no acesso que as pessoas têm e democratizou na possibilidade que hoje é de seres um criador de conteúdos, tipo, que é legítimo e pá, que está ao teu alcance, porque não, não é? E então, nesse sentido, eu acho que hoje somos mais cães para o mesmo osso, sem dúvida. E isso acho eu que vai criar aqui um fenómeno de, opá, de teres muita gente com muita qualidade, provavelmente, se calhar por sermos muitos, poderemos não subir todos, se calhar, a um patamar tão alto. Estás a ver? Um processo de saturação, não é? Vais chegar a um ponto em que Sim, 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 sim. Saturação ou de uma diversificação do leque humorístico tão grande
de repente tens imensa escolha, com qualidade. Mas a questão agudiza-se se pensarmos, não é de hierarquia de valor, isso, o valor é outra coisa, mas a nível de sítios onde possas viver razoavelmente, esses sítios são mais escassos. Pois, sim, certamente. E acho que a tendência será essa, um bocado. Porque à medida que aumenta o interesse do público e o interesse de mais pessoas a querer começar a fazer, é bem provável que os espaços grandes, slots grandes, fiquem ocupadas e cada vez mais escassas. Acho que isso é... Mas lá está. Podemos, porque nós também... É aquela tentação do costume, não é? Olhar para olhar para o passado aos olhos do presente. Mas se calhar há 15 ou 20 anos uma pessoa queria encomendar uma coisa da net e não conseguia, tinha que ir a um cibercafé Neste momento é o que temos. E aquilo que tu dizias no início, até nem sei se não pode ser uma boa ideia, caso queiras, que é rematar, que é aquela cena de facto, hoje com a internet, as coisas mudaram muito e estamos a atingir um ponto em que parece que as próprias redes sociais já nem estão a conseguir ser o maior veículo, ou o melhor veículo, para tu mostrares a tua arte enquanto humorista, porque são muitas, precisas estar atento a todas. Quase precisas ter um trabalhador contratado a recibos verdes para tratar da gestão de redes sociais, porque já não... As coisas mudam, tudo se atualiza, há muitas modas. O que há um ano, na quarentena, o pessoal estava muito atento ao Instagram, passado 1 ano e meio depois o pessoal se calhar já saturou do Instagram, se calhar o pessoal já quer viver mais, se calhar o pessoal prefere ver coisas ao vivo. As coisas vão mudando de forma tão rápida. Parece que eu até li isto de quem falava de marketing e de gestão de redes sociais. Bibliografia, no caso da gestão de redes sociais e de quem estuda esses fenómenos, mesmo a nível mais académico, é quase que não vale a pena, porque está sempre tudo a mudar ano após ano. Cada ano que passa, as tendências são diferentes. O algoritmo privilegia, de antes era as stories, agora é o Reels, agora não sei o quê, agora de antes era o IGTV, agora... Para um criador... É vida ao presente, não é? É o que temos. Para um criador de conteúdo, eu não gosto muito desta expressão, mas... Sim, para um criador de conteúdo, vou falar nesse objetivo. O número de plataformas é soberbante. Já é muito arriscado apostar apenas numa. Pode ter um sucesso desmedido numa plataforma. O YouTube, o Instagram, o Facebook, Facebook é mais complicado agora. Só se tiveres ali mais para a terceira idade, não é? Aí também mas assim, há pessoas que ainda têm um sucesso relativamente grande. Eu acho que é quem já o trazia de trás, estás a ver? Sim. Para fazeres algo agora, acho que é quase impossível. Isso seria dava quase um documentário. Assim, alguém que conseguisse agora se ingrar desde o início, sem jogos por trás, compras de likes e coisas desse género, isso acho que dava uma bela série. As regras do jogo dessa plataforma mudam, tu podes ficar na merda. E isso é assustador. Antes, eu acho que não vivíamos nesse cenário tão movediço. As redes sociais dão-nos esta imagem de que tudo é paradisíaco. Oportunidades para todos, a fonte é inesgotável, mas de repente a fonte fecha e se tu estiveres confinado a um sítio, tu passas mal. É uma boa analogia o que tu dizes. As redes sociais são muito ilusórias, de certa forma, e ao mesmo tempo não te dão seguranças. Porque o que hoje funciona, amanhã pode não funcionar. O que hoje é fixe, amanhã não é. O que tu hoje és, é fixe, amanhã já não és. É muito esta... E isso acho que eu até tenho pensado, refletido bastante nisso. É uma questão mais, como é que eu ia dizer? Mais filosófica, não? Sim, mas a questão, por exemplo, no YouTube, muda-se uma regra. Imagina que tu és um youtuber de sucesso, já tens, sei lá, 1 milhão de subscritores, uma carrada de vídeos, de repente há uma regra que faz com que todos os teus vídeos tens de os retirar, não são elegíveis segundo as regras, ou seja, tudo o que construíste deixa de fazer sentido de um momento para o outro. Aquilo que nós hoje chamamos politicamente correto, seja o que for. E este sentimento de instabilidade é aterrador. Já podemos falar aquela questão da matilha, de toda a gente se juntar e tentar mandar abaixo um canal ou uma página, pode acabar de um momento para o outro. Eu acho que é uma corda bamba em todos os sentidos. Porque tu queres fazer rir, mas não queres cair. Porque tu queres estar nas redes e tirar o partido delas, mas também não queres estar... Portanto, é sempre esta... É a tensão, e eu acho que a questão das redes sociais mexe muito com a tua ansiedade, com a tua... Porque a entrega que tens às redes sociais, depois uma pessoa espera sempre, não é? Eu entreguei-me, eu perdi tempo, fiz aqui o vídeo, agora vamos ver o feedback, e depois, há mais vida, não é? Para além disso, só que as redes sociais tornaram-se, se calhar, então, principalmente no quarentena, muito a nossa porta para o mundo, a nossa janela para o mundo, e é verdade, tipo, não falo só por mim, fiquei a passar mais tempo nas redes sociais, certamente, porque aquilo que tu tens que te liga com as outras pessoas, só que é o que tu dizias, isto é frágil, é muito frágil. É um pouco como, resumindo até,
é um pouco como a própria área do humor em si, como profissão em Portugal. É frágil, é precário, é instável. Todos esses adjetivos, que não são propriamente maus, mas também não são bons, não é? É aquilo que caracteriza muito esta dinâmica de exploração e divulgação de conteúdos nas redes sociais. Estamos ali, sempre muito numa corda bamba, coisa que pode romper a qualquer momento e num sítio que não te dá uma estabilidade e até mais, até risco de dizer que não te dá se calhar uma felicidade. Porque eu durante um ano e tal estive a criar conteúdos regulares para as redes sociais, acho que foi importante para divulgar o meu trabalho e continua a sê-lo, porque depois tu tens essa obrigação quase a partir do momento em que tu crias conteúdo, tens que continuar a lá pondo coisas, não vais muito escapar-te a isso, não é? Mas não sei se é necessariamente uma coisa que te faça mais feliz. Até diria que não. É assim, se calhar, a reflexão que eu tenho a fazer sobre as redes sociais. Chega a um ponto em que refletes, parece que ficaste desprovido do teu livre-arbítrio. Parece que és obrigado a alimentar a besta. E cada vez são mais bestas, cada plataforma é uma besta à sua maneira. Ficas sempre dividido. Se eu paro, parece que tudo o que eu fiz para trás deixa de fazer sentido. Deixa de perder o sentido, que descredibiliza o teu próprio trabalho, o teu próprio esforço, o que é que as pessoas vão, não sei o quê. Toda uma bola de neve existencial. Os teus algoritmos depois não privilegiam o teu conteúdo, claro. Ou seja, tu estás obrigado a continuar e a continuar cada vez mais. Isto é, claro. É algo doentio. É isso, é algo doentio. A certo ponto é, sem dúvida. Eu vou tentando contornar isso, acho que é o que eu tenho feito e tentando atacar nas diferentes frentes em que eu posso atacar, na stand-up, na criação de conteúdos, e ir evoluindo e progredindo. Para mim tem passado muito por aí, tentar, olha, vamos vendo, é trabalhar esperando a sorte. É um bocado isso. Trabalhar esperando o momento. Quando o momento chegar, eu acho que estarei pronto, mas até lá, seguir trabalhando. Essa postura acho que é ideal. Não podes parar, porque assim que a inspiração aparecer, no caso da frase de Picasso, o encontrava a trabalhar. A forma como tu falas é uma forma mais burilada de falar. É a forma com que dizes as coisas em palco. E isto porquê? Será que essa forma de falar, mais elevada do que a maioria, joga a teu desfavor no palco? Assim, por natureza sou um bocado... O pessoal diz, não é? Certa eloquência e eu sou um gajo um bocado palavroso, gosto de usar assim as palavras e tal. No palco não sou tanto assim, precisamente porque acho que isso dá uma... Cria distância também, não é? Distância, certa arrogância, certa altivez. Mas eu não deixo, obviamente, porque faz parte de mim. Às vezes o pessoal brinca, são daquelas coisas que, pelo que tu o pessoal goza com a cena do chamar-me Coimbrinha, que são tipo os betos de Coimbra, e que nem é bem o meu caso. A questão é, sendo filho de professores e neto de professores, é normal que eu se calhar tenha sentido um bocadinho mais da exposição ao português e tipo à forma de, não digas assim, diz assado, e que isso passa um bocadinho, não é? E então, isso que eu acho que explica um bocadinho, e depende de pessoa para pessoa, quer dizer, não estou a criticar nem a dizer que percebes que sou mais ou menos por isto, é um estilo, tipo, eu gosto de usar um léxico diversificado, eu gosto de tipo, tentar falar com correção, é um estilo, é um gosto. Agora, obviamente, em palco, sim, não se pode exagerar, não é? Se eu for para o palco também usar palavras caras só porque quero dar um ar que sei, não sei o quê, é importante tu saberes, não é saber quem é o público, mas perceberes que tu queres, o humorista que tem que criar ali uma relação com aqueles desconhecidos todos, ao mesmo tempo. Tu vais ter que criar ali uma zona comum, onde, pela tua experiência, onde as coisas consigam ser inteligíveis entre ti e o público. Se eu for para lá muito isto aqui e tal, não sei o quê, provavelmente não vou captar a atenção do público e não vou criar uma relação com o público. Eu quero criar uma relação com o público, tenho que me pôr no lugar do público, voltar para mim outra vez e misturar malitas, a ver, no meio do que é a opinião desta entidade comum que é aqueles desconhecidos todos. Mas, é uma coisa que às vezes o pessoal às vezes refere, é mesmo muito a minha maneira de ser, tipo, não... Eu sou verdadeiro, não deixo de o ser, mas tento ter cuidado para também não estar ali propriamente... De uma forma ou de outra... Mas eu sou um bocado assim mesmo, ou seja, eu sou assim um bocadinho mais para o professor, tipo, é a minha maneira de ser, é o meu estudo. O que é que eu vejo? Para tentar, de alguma forma, agradar o público, às tantas, todos os humoristas falam quase no mesmo registro, com as mesmas palavras, com os mesmos tons. A solução também não é por aí. Estava aqui a pensar numa coisa que o Frederico Fernandes falou. Ele disse que era muito difícil abrir uma noite e manter uma noite em Coimbra. À exceção dos grandes nomes, é muito difícil as pessoas criar uma rotina para ver stand-up. Confirmas? Confirmo. A minha experiência é dura em Coimbra, difícil. É uma cidade que eu acho que tem muito potencial,
Mas tem dois, diria eu, problemas, ou dois incompletudes. A primeira é que trabalhas com um público muito mutável. É um público que está cá há 9 meses, porque é uma cidade que vive muito dos estudantes e que são estudantes que tu não tens muito tecido jovem adulto em Coimbra. E que é até um bocado estranho. Se associam Coimbra a uma cidade grande, mas é uma cidade que tem, se calhar, muita população dos 40 para cima, ou dos 50 para cima, e não tanto. Tem estudantes, muitos, mas e pessoal que sai da faculdade e que está ali no início de vida adulta? Pouco, muito pouco. Eu sinto isso, por exemplo, com grupos de amigos em que o pessoal vai para Lisboa, vai para o Porto, vai para outros sítios, porque não há aqui muitas oportunidades. É uma cidade que forma, mas que não dá. E então tu tens aí um problema, porque apesar de tudo, quem alimenta ou quem começa a criar os grandes circuitos de stand-up comedy é o pessoal que está um bocadinho mais na nossa faixa etária. Até porque o teu humor é sempre mais inteligível e cria mais ligação com o pessoal que está mais ou menos na tua idade, não é? Tu vais também um pouco por aí escolhendo o teu humorista ou os teus humoristas, é um bocado por aí. E então tens esse problema. Pouca gente. Ok, mas depois podes dizer, mas há muitos estudantes, sem dúvida. Mas os estudantes estão cá de setembro a junho. Junho não conta porque há exames. Setembro não conta porque há latadas e integrações e não sei o quê. Maio, a partir de maio já não conta porque é queima. E depois vais a fazer as contas de Natal, o pessoal não está cá. Não são assim tantos meses de intervenção. E também começa sempre de novo. Isso quer dizer. É impossível construir uma rotina numa casa. Obviamente, nós nunca conseguimos construir uma rotina porque, tristemente, tocando no segundo problema, que é tu não tens espaços que, ponto 1, gostem de stand-up, porque também Coimbra é uma cidade mais snob, há aí o fado, há aí o teatro, há aí a música, mas... E não é toda a música, e não é todo o teatro, mas o humor, o quê? Pessoas a dizer palavrões e não sei o quê, isso fica-lhe mal, não sei o quê, aquele tipo de públicos, não é que é o costume. Mas aqui em Coimbra, sítio muito snob nesse sentido, em que o humor é mal visto sem qualquer fundamento. Mas por acaso isso não sabia. Por acaso não sabia. Não tens espaços com muito interesse na stand-up comedy, tens espaços com muito conhecimento na stand-up comedy e depois não tens os espaços com a dimensão e com as características ideais para stand-up comedy. Ou tens salas grandes, muito grandes, que depois não consegues compor, ou tens bares muito pequeninos, mas que depois não há o compreender de que não pode estar a máquina de café a funcionar, ou que não pode estar o empregado ali sempre a pedir coisas às pessoas a meio. É muito difícil tu teres as circunstâncias todas. Ou então porque se calhar vais para um sítio e às vezes há... Isso é como todo lá, não é só cá em Coimbra. E às vezes há tipo alguma entidade camarária ou uma outra entidade que não gosta disto ou não gosta daquilo e tem outra programação, então tu és um bocadinho ali um peão aleatório no meio do jogo. Nós tivemos essa dificuldade porque nós sempre fizemos humor em sítios diferentes. Tivemos humor em 4 sítios, mais ou menos. Aqui em Coimbra, recentemente. Pelo menos onde eu estive envolvido. E foi sempre a mudar, porque nunca dá para ficar num sítio, porque há sempre um problema qualquer. Porque depois é isso, tu a cada ano que passa ano letivo tens de começar de novo. E depois é a parte mais trágica, que é eu sentir que estive aqui em Coimbra, o meu percurso académico e tudo mais, mas à medida que vou envelhecendo, vou tendo menos amigos. Então, se no primeiro ano em que estava a organizar noites de humor eu conseguia chamar 20 ou 15 e depois trazia os seus 20, agora chamo 5. Porque já só conheço o pessoal que está a acabar e que está no último ano de mestrado. E depois isso gera ali. E por isso é que eu também agora fiz uma decisão mesmo de deixar de organizar noites em Coimbra, porque estava a sentir que estava a chegar ao fim das minhas capacidades enquanto organizador, porque depois as dificuldades eram tais que não era. E portanto eu diria que são estes dois problemas. É uma cidade que aparenta ter uma prosperidade pública que é mais postiça do que real, e que obriga esse constante, e que depois não... Era bom que eu ou que outras pessoas, se calhar com mais visão e conhecimento da área, tivessem um espaço, uma casa para explorar o humor, ou para... Não acontecendo, tu tens de sujeitar às pessoas que há, aos proprietários que há, aos agentes culturais que existem. Pelo menos no meu caso, pode ser que isso mude, mas eu não tive assim a sorte de encontrar o espaço que tivesse as condições e depois quisesse continuar. Nós temos espaços bons, menos bons, mas havia sempre qualquer coisa que falhava, estás a ver? Oxalá isso mude. Mas é um bocado o retrato, sim. Do humor em Coimbra, há muito isso, sem dúvida. É quase um trabalho inglório. É. Para quem está a organizar, depois, imagina, o estado de espírito. Alguma coisa que podia estar a ser construída, de repente volta ao início e agora? Ainda para mais, nós até fomos persistentes, porque foi sempre construído de novo numa casa nova. Nunca conseguimos manter essa continuidade. Mas depois chega um ponto em que tu... é isso mesmo. Porque depois há um lado... Quanto mais pessoas tu dependes numa noite de humor, pior é.
pá, pior é porque vais-te cansar muito, porque vais ter que explicar as tuas visões, porque vais ter discordância, porque pá, é natural. Mas eu neste momento estava a sentir isso, que é tipo, olha, pá, o tempo de organizar noites foi bom, porque a mim e esse pessoal que começámos aqui em Coimbra nos construiu muito enquanto humoristas que estavam a começar. Já não dá mais e é a altura de fazer outras coisas e pensar outras coisas, mas quem sabe um dia, não é? Oxalá isto mude, mas são aqui dois argumentos que são de facto muito específicos de Coimbra e que explicam esta ausência de noites mais regulares e de noites mais regulares com qualidade e com sustentação. Tens também um podcast que está parado já há algum tempo. Fazes Ah, tensões de ter uma segunda boa pergunta. temporada ou outro É projeto assim, que não tenha nada a ver sim, com sim, esse? sim. Eu gostava, pá. O podcast que eu fiz chamava-se Pequeno Cast, era um podcast para quem gosta. Logo aí escolhi algum público, aquelas pessoas que não gostam, pessoas que comem de boca aberta, pá, escolhi. Que Ah, era um pá. podcast que juntava essa plasticidade sonora de mastigação e de beber líquidos, e porque tomava mesmo um pequeno almoço. Às vezes um gajo mente, né? Às vezes era o lanche, porque nem sempre acordava às 8 da manhã em jejum e dizia, olha, agora vou gravar. Às vezes era o lanche, A magia da internet. mas que... Diz? A magia da internet. A magia da internet, exatamente. E era um podcast que combinava, pá, isso, que era o seu aspecto, digamos assim, mais diferente, e depois um podcast de conversa, ou de conversa de mim próprio, contar histórias e de algum apontamento cultural de coisas propositadamente más. Recomendava um livro, uma música má no fim do episódio. Pá, eu não continuei esse projeto pelo simples facto de que eu fiz esse projeto em 2019, fiz 10 episódios, eu acompanhava as estatísticas. E ao 10º episódio percebi que de facto estava a ter uma quebra enorme e que apesar do pessoal dizer que pá, o podcast implica uma regularidade e uma teimosia positiva de não paraste de fazer. Só que eu, quando comecei em 2019 já não mexi muito cedo e já havia muitos podcasts, já sentia essa luta pela atenção e eu não estava, e ainda assim que não estou, pá, na fase em que eu possa pedir 20 minutos ou 15 minutos de atenção todas as semanas porque o pessoal não me vai dar isso. Pá, a quantidade de estímulos e de oferta é tão grande, Sim, isso pá, que aí. eu senti que não conseguia ter essa pretensão, pá, não consigo ter essa pretensão, pá, porque assim não vai dar. E eu decidi parar e a minha ideia sim é voltar a retomar esse podcast, até com outros formatos, talvez com convidados, quem sabe, pá, noutra fase. Numa fase em que eu sinta que fazer e que a entrega, porque opá, eu sempre nisto fui um gajo muito verdadeiro no processo. Epá, se eu estou a fazer uma rubrica, eu estou a trabalhar a sério nisto. Eu nesses podcasts gravava pá, em meia hora, depois cortava, depois tratava no Audition. Cortava, às vezes sentia que havia uma coisa que eu no final não estava. Planeava o episódio, não um guião, mas tipo, vou falar disto, daquilo. Tratava as questões da imagem, da miniatura, pôr no coisa, pôr nas plataformas. Havia ali um trabalho, uma preparação que eu sentia assim, opá, a arte vive do público. Pá, se tu neste momento não tens público, que é a verdade é essa, não posso estar a perder tanto tempo com isto. Ou pelo menos neste momento não quero, porque se calhar não é o ideal. E então senti isso, olha, vou parar aqui, está 10 episódios, está um número redondo. Consegui falar da maioria das ideias que tinha, porque também corri ao risco de estar, se calhar, já a entrar naquela fase mais complicada do agora tenho que encontrar ideias. Fechei ali, mas obviamente era uma coisa que gostava de voltar. Só que esse é o maior desafio: é sentir que há projetos para que tu precisas ter um bocadinho mais de arcabouço a nível mediático para eles conseguirem ter mais frutos, porque obviamente que há um fazer por gosto, sem dúvida, e uma pessoa deve fazer porque gosta, isso deve ser o principal. Mas quando estás a fazer algo que é especificamente direcionado a um público e que vive da relação que o público vai criar com aquele conteúdo, se neste momento não tens público e é difícil chegar às pessoas, porque tive um feedback, amigos meus gostavam, ouviam no autocarro, aquele tipo de apreciação boa que às vezes uma pessoa recebe, só que estava a sentir aquilo teve audições até ao 4º ou 5º episódio, depois estava a descer de uma forma. Aliás, acho que o último episódio, da última vez que vi, tinha 15, 20 audições, comparado com o primeiro ou com o segundo, em que cheguei quase aos 200 e tal. Opá, é normal, há muita coisa e eu não posso também ter essa. Pá, era bom, era fixe, que o pessoal interagisse bem e que eu continuasse, mas pá, são coisas. Olha, e foi experiência e foi perceber que está feito aquele projeto, está feita aquela ideia e que é como tu dizes, posso sempre retomar. Portanto, pronto. Há outro fator também muito importante. Pode não ser tão encorajador como os outros fatores, seja mediático, seja trabalhos futuros. Depende do podcast ou do projeto em si, mas de uma forma ou de outra ganhas sempre algum traquejo. Estou a pensar num podcast do género, sei lá, do tubo de ensaio. Se for um podcast que se aproxime muito da escrita de stand-up, tu estás a treinar stand-up É verdade.
Pelo menos na escrita, não é? E se o encarares seriamente, de alguma forma estás a ganhar traqueios. É claro que tem essa parte, não é? Estar a trabalhar e depois ninguém aparece. A única palavra assim mais animadora que te posso dar, é claro que há muitos podcasts, mas também muitos desaparecem, muitos chegam ao terceiro ou quarto, a maioria. É verdade, é. Muita gente fica logo no caminho. Pois é, não, isso é verdade. E o que tu dizes também, quando há pessoal novo, dizes que devo começar um podcast, eu digo, pá, do ponto de vista de alcance pode não ser a melhor estratégia. Desse treino faz sempre bem porque estás a trabalhar. Só que eu lá está, jamais conseguiria conciliar fazer aquele podcast de 20 minutos, mais fazer vídeos, mais outros projetos e outras coisas que tenho, mais trabalhos na área que tenho, de design, de outras coisas de freelancer, de coisas que eu vou fazer. Pá, não conseguia, não. Se eu quisesse, pá, teria depois de fazer escolhas. Então na altura foi um bocadinho perceber, olha, vamos aqui apostar-nos noutras coisas. E pronto, eu terminei isso, pá, no outono de 2019. Depois tive outros projetos fora do humor e depois, quando se pôs a pandemia, olha, comecei com os vídeos regulares. Tu tem uma razão de ser, não é? Um bocado a questão recente. Não sei se inicialmente tinhas logo essa ideia de ter um número mais curto, mas também pode ser uma possibilidade. Uma ideia, não para um podcast, sei lá, de 100 ou 200 ou episódios infinitos, mas uma coisa curta, 10, 20 episódios. Tenho aqui uma ideia que dá para isto e fica um projeto também. Houve um momento que foi isso. Eu, precisamente no 8º episódio, comecei a pensar nisso, porque eu pensei, já estava a esgotar um bocado os menus de pequeno almoço, que até era aquele mais difícil, pá, porque depois não queria voltar outra vez ao leite com chocolate e torrado, a salada de fruta e ao iogurte, pá, que já estava a ficar um bocado. E depois eu pensei, ou eu vou tipo all in nisto, e vou continuar a fazer com comprometimento máximo, compromisso máximo, aliás, e a comprometer-me com isto, ou de facto faço disto um projeto mais curto e encerro aqui. Depois, passado o 10º episódio, eu decidi. Aliás, até no próprio. Eu decidi isso antes do 10º. No 9º já estava a ver, estava a sentir que se calhar não ia conseguir, porque lá está, era uma tarde, não sei o que desenvolver, e a verdade é isto é tudo muito giro. Mas quando tu já não estás a estudar, e quando já é suposto ter mais autonomia financeira, e quando o humor te ocupa muito tempo e tu gostas de fazer, mas a vida tem outras obrigações, opá. E eu então foi muito... Ao 9º episódio eu então preparei a despedida, tanto é que no 10º eu digo mesmo que é a despedida e que depois poderei voltar, que lá no fim do episódio tenho lá esse pedaço, precisamente porque senti isso. Olha, se é para fazer, que seja então um projeto curto, e que acho que ficou sólido. Do 1 ao 10º está parecido, está homogéneo, eu penso que há qualidade, se calhar há um outro mais fraquinho, mas também há um outro mais exuberante. Opá, já tens mais uma coisa para teres no teu portfólio de humorista. Yeah. Muitos humoristas e artistas. O humorista acho que é mais propenso a este tipo de ideias. E fica nesta corda bamba e às tantas passam anos e não tem portfólio nenhum. Não tem nenhum projeto. Porque lá está. Sim, é verdade. Eu acho que é importante arriscar, mas eu também prezo muito esse compromisso que tenho para comigo e para com o público. Eu gosto de entregar uma coisa. Se eu não vou entregar essa coisa como idealizei, então não entrego. Estás a ver? E lá está. Vai ao encontro do perfeccionismo também, mas... Pá, mas eu sinto isso, tipo, gosto de ter esse, chamemos-lhe brio, pode não ser, mas é de, não, se é para fazer com qualidade, se não vou conseguir corresponder até ao 100º episódio, então ficamos aqui que estamos bem. Muito por aí, mas olha, é como tu dizes, é currículo e é aprendizagem, um gajo está sempre a aprender. Olha, acho que é uma boa forma de terminar o episódio. Queres promover alguma coisa? Eu depois vou pôr os teus links, o link do Instagram e do YouTube na descrição do episódio. Para promover-me neste momento não tenho nada além dos meus canais e redes sociais onde vou pondo coisas e fazendo coisas e, portanto, é isso. Podem sempre... posso promover o meu canal de YouTube, porquê? Porque estou a tentar criar aqui, quem tiver ainda conseguido ficar aqui até ao fim, que é, eu estou a tentar fazer uma coisa que é, eu tenho alguns subscritores no canal do YouTube, poucos, mas ainda tenho menos subscritores que o agrupamento de escolas Afonso Paiva em Castelo Branco. Vai menos 30 ou menos 20. E eu tenho de passar o agrupamento de escola. É daquelas coisas, validações no humor. Vou fazer uma festa quando isso acontecer. Só que é lixado, porque eles todos os anos devem ter ali 20 ou 30 pais ou 20 ou 30 alunos novos, eles estão sempre a crescer também. Eu já estive quase a apanhá-los e eu faço esse apelo, que é... Tu prometes um vídeo de celebração no teu canal quando atingir essa marca? Tem que atingir com alguma folga, porque eu sei que eles vão estar sempre a crescer. Tem sempre alunos encarregados de educação. Tem que ser quando sentir, não, agora eu sou o primeiro Afonso Paiva que aparece no YouTube e não há cá agrupamento de escolas Afonso Paiva para ninguém. Porque a questão é, e é isso o apelo que eu lanço, se quiserem vão ao YouTube, procurem Afonso Paiva, cenas do Afonso. Se gostarem, subscrevam e ajudem-me nessa finalidade que é poder dizer Afonso Paiva, humorista, tornou-se neste momento mais relevante que Afonso Paiva, agrupamento de escolas.
Mas não está fácil porque é isso, eles estão sempre. Mas é assim o único apelo que eu lanço. Isso é fixe para pôr no currículo. É, não é? Pois, opá. É Mas, fixe, é mas fixe. eu já lá estive, atenção, já estive nessa escola, já fiz uma apresentação de humor e reciclagem, precisamente um dos primeiros projetos que tive mais relacionados com isso. E gostei da escola, mas opá, amigos, negócios à parte. Pois, Portanto, pois. agora, Estou a imaginar-te voltares lá com sim. essa conquista. Finalmente ultrapassei-vos. Olha, mas isso é. Isso era Aliás, fixe. Isso era... estás-me a dar Fazer a aqui uma ideia celebração lá. fixe. Fazer a celebração lá. Estás-me a dar uma Isso... ideia fixe, Roberto. Nem mais nem menos. A ir ao bar da escola e a trazer o bolinho no bar da escola Afonso Paiva para Isso era celebrar a fixe. ultrapassagem dos subscritores. E aliás, isso até pode ser bom conteúdo de YouTube. Mal os ultrapasso por 20 ou 30, ponho no autocarro, faço isso e é mais um conteúdo para o YouTube. Portanto, Yeah, pronto. é Com os fixe. alunos da escola a subscreverem o meu canal. E o gajo faz lá uma festa. Olha, boa ideia. Vou apontar aqui, pá. Eu gosto de apontar essas coisas. Assim, sucintamente, para não andar aqui em rodeios, é pá, adorei a conversa. Quem me recomendou foi o incendiário das redes sociais, o Frederico Fred, Fernandes. não é? Sim. Freddy Foguinhos ou O Freddy Freddy vai para o Foguinhos. caralho. Eu, se São fosse estes, ele, eu, se fosse ele, diga-se, e então. agora para terminar, para isto ficar aqui gravado, se fosse ele, ficava com esse nome. Esquecia Frederico Fernandes, ficava Freddy Foguinhos. Ele Eu não acho quis que é mais apostar fã. mais nisso do bombeiro porque, ou do médico. Quando não teve isso no Twitter, o pessoal gostou. Só que ele depois voltou a ser o Freddy. Yeah. Já sabes que a casa gasta, não é? Mas oxalá ele continue a criar essas alcunhas no Twitter que pode ser que deem para mais risadas no futuro. Eu pelo menos gostei.